Então, nesse vídeo, farei a leitura do capítulo 9 do primeiro livro dos Reis. Então, o nono capítulo que trata sobre a aparição do Senhor a Salomão. O livro do primeiro Reis, os primeiros capítulos pelo menos, um pouco da história de Davi, também a história de Salomão. No vídeo passado foi o capítulo 8, gigantesco capítulo, né? Com 66 versos. Vamos lá. É difícil a leitura bíblica, tá? Porque é um português não da atualidade. Então tudo aqui fica difícil. Pode ver que eu sempre erro as palavras. Então vamos lá, capítulo 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim, consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão sempre nele. Se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, e se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, segundo quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você e seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desraigarei Israel da terra que lhe dei. Quem que usa essa palavra, desraigar? E lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Testando. Deixa eu ver se o áudio está bom aqui. Acho que está. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos, e embora este templo esteja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas e esta terra a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, quem tirou os seus antepassados do Egito e se apegaram... que tirou, né, os seus antepassados do Egito e se apegaram... Deixa eu erguer minha cadeira aqui. E se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando... Prestando o quê? Prestando o quê? Prestando o quê? Prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. Então Salomão construiu duas coisas, o templo do Senhor e o palácio real. O rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Irão, rei de Tiro. Mas pode isso? Pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro que ele precisou. Mas, quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. E as chamou Terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Irão tinha enviado ao rei 40.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para os que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Hazor, Megido e Gezer. Faraó, o rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer, ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho continuam. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os seus comandantes, dos seus carros de guerra, e os condutores dos carros também eram israelitas. Os principais oficiais encarregados da construção de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha de Faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo que queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elata, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou navios aos seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Então esse aí foi o texto do capítulo 9 do primeiro livro dos reis. Próximo vídeo, capítulo 10. Que estranho que tá minha câmera aqui, cara. Beleza? Vídeo anterior, capítulo 8.